tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um especial, sempre especial, CristoCast. É muito bom te receber mais uma vez. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Eu sou a Andrélia Amazonas, anfitriã aqui do canal. E eu já te convido para você ficar à vontade, aproveita. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, é algo muito importante para a gente, para você receber as notificações dos nossos novos episódios. Também curte, que eu sei que você vai gostar dessa conversa. Compartilha para as pessoas que você ama, manda esse episódio. Tenho certeza que elas vão gostar muito de receber uma mensagem de Deus falando diretamente no coração de cada uma delas. E eu também começo falando que agora você pode ser um patrocinador da nossa mensagem. Então, aproveita que você pode engajar com a nossa missão, ser um patrocinador do CristoCast, aparecer aqui, ó, nessa tela bonita, assim como o Estúdio 091, também é nosso patrocinador. Entre em contato com a gente, vai estar na descrição aqui do vídeo como você pode falar com a nossa produção e ver a melhor forma de você também ser um grande incentivador da nossa missão, tá bom? E agora eu quero muito apresentar o nosso convidado, que é extremamente especial e veio de longe só para dar esse testemunho. Com muito carinho eu recebo o Leonan Nascimento, que começa dando um recado para aquela câmera ali. Obrigado, caríssima Andréia. É um prazer estar convosco e fica ligadinho para conhecer um pouco a minha história e também a minha vocação, que é uma resposta ao chamado de Deus. Leonan, muito obrigada pela tua presença aqui. Você veio de Castanhal, não é verdade? Sim, vim de Castanhal, lá da paróquia São João Paulo II. É uma grande alegria estar convosco neste momento para partilhar a alegria do Evangelho. Amém. Que todos estejam assistindo, Sim, não é? Sim, que todos estejam ligados e assistindo com bastante atenção a mensagem que vem do coração de Deus para o nosso coração. Amém. Leonan, quero começar conhecendo a tua história. Como foi na tua infância, a tua vida, até o momento de você sentir aquela grande necessidade de viver mais a palavra de Deus. Certo. Vamos começar do início, querida. Isso. Então, a minha história, ela começa na cidade de Viseu. Eu sou natural da cidade de Viseu, nordeste paraense, fica depois de Bragança. Então, eu sou natural de lá. Então, a minha história cristã, ela iniciou ali, na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu. Eu comecei a minha iniciação à vida cristã com uns 6 anos de idade, quando meu avô me levava para as missas, no carrinho, eu bebê, ele me levava para as missas, tá? Então foi ali que Nosso Senhor já começou a trabalhar na minha vida. Ele me levava para as missas. E aquela atenção à palavra, eu criança, já atento à palavra. Muito curioso, queria sempre saber o porquê das coisas. Sim. Então, sempre que ia na comunidade, eu tinha essa curiosidade do porquê das coisas. Eu era muito contente em participar daquela comunidade cristã. E aí depois, com 6 anos, me mudei para Castanhal. Aí entra a segunda etapa da minha vida, que é justamente a adolescência, que, tendo recebido o sacramento do batismo em 1992, depois eu vim para Castanhal, me mudei, e aí, com 15 anos, encontrei uma comunidade que chama Imaculado Coração de Maria. Foi ali o segundo ponto da minha caminhada, que eu fui para um grupo de jovens no dia 5 de junho de 2005. Tem quase 20 anos de estrada. Leonan, você tem uma boa memória com datas, né? Sim. Então, aí você foi para essa... Eu fui para o grupo de jovem. Eu descobri onde era a comunidade e fui para o grupo de jovem. E me entrosei com a turma. Eu sempre fui muito curioso e gostava de partilhar o Evangelho. Partilhar o Evangelho era para mim primordial.
eu ia para aquele encontro justamente para partilhar o Evangelho. E o pessoal sabia que eu gostava de partilhar o Evangelho, então me dava essa responsabilidade. Então foi ali na minha adolescência, com 15 anos de idade, que foi este segundo momento da minha caminhada. Mas eu gosto sempre de lembrar lá do início, que foi na minha vida batismal. Então, eu fui correspondendo esse chamado de Deus já na minha adolescência. Então, eu entrei no grupo de jovem e comecei a participar. E depois eu procurei o sacramento da primeira Eucaristia. Ia te perguntar sobre isso agora. Em 2006, eu fiz a minha primeira Eucaristia, fiz o meu crisma em 2008, 2009 eu comecei o caminho vocacional para a vida consagrada laical na Diocese de Castanhal. Então, eu fui acolhido para este caminho vocacional, fiz 1 ano e meio de caminho vocacional e depois, em 2011, 25 de março de 2011, professei os primeiros votos de pobreza, obediência e castidade. E no ano de 2014, dia da canonização de João Paulo II, 27 de abril de 2014, professei os votos perpétuos. Então, eu sou um leigo consagrado diocesano. Então, fui acolhido dentro dessa realidade, porque o meu desejo é unicamente amar e servir Nosso Senhor. Amém. É esse o desejo que brota do meu coração. Então, a minha caminhada cristã, ela nasce dessa experiência do encontro com Nosso Senhor. Renovar constantemente com Ele este encontro. Portanto, o meu lema de consagração: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Tirada do Salmo 39, versículo 8. Que beleza você se perceber amado e querido pelo Senhor. É assim que eu me sinto. Por isso, a alegria do Evangelho contagia o meu coração. Que lindo, Leonan. Eu queria saber, assim, quando foi e como foi a sua decisão de se consagrar? Olha, a minha decisão de consagrar foi porque eu pensava em justamente de me ofertar a Nosso Senhor. Então, conversei com o bispo diocesano, na época, Dom Carlos, que ainda está lá como bispo, e ele me acolheu para um tempo de discernimento vocacional de 1 ano e meio. Disse, podemos fazer um discernimento. Então, foi lá que eu fui percebendo que eu podia me consagrar e podia ofertar a minha vida ao Senhor. E esta decisão, por conta desta decisão, eu sou uma pessoa muito feliz e realizada. Amém. Eu sou uma pessoa que tenho a alegria de ofertar a minha vida constantemente ao Senhor. Por isso, a decisão, ela foi sendo consentida pelo próprio Senhor. Eu fui acolhendo aquele chamado. Eu fui me configurando ao chamado do Senhor. E é como alguém que diz, se chama, aqui estou disponível para acolher a tua vontade. Então, minha consagração, já sendo consagrado pelo batismo, uma vez nós todos já somos consagrados pelo batismo, eu escolhi este caminho específico de consagração para ofertar constantemente a minha vida ao Senhor e aos irmãos. Que lindo. Eu queria saber também, assim, como foi a sua adaptação a essa vida de recolhimento, né? Porque quando a gente vai se consagrar, a gente tem uma nova rotina, não é isso? Sim. É justamente esta realidade. O leigo consagrado é aquele que ele é luz no mundo. Então, diante daquele meu desejo vocacional de consagrar, eu fui percebendo os sinais de Deus, através da oração, da leitura da palavra, dos sacramentos, da própria Eucaristia. Então, constantemente eu fui percebendo os sinais dele, porque é ele que chama e é ele que dá a graça. A gente tem que ter sempre essa consciência. Se Deus chama, ele sustenta na missão. Então,
Nessa atenção à palavra. Pedro, certa vez, disse: a que iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Então é manter o foco em Jesus. O foco da consagração é nele. Ele que é o consagrado do Pai e que nos inspira para viver uma vida entregue e uma vida doada. Sim. Uma vida ofertada. A vida consagrada é uma vida de oferta. Oferta a Deus e aos irmãos. Por isso a gente tem que ter sempre essa clareza. Não perder o foco, ter os olhos fixos nele. Porque podemos, no meio do caminho, se não mantermos os olhos fixos nele, podemos nos perder no caminho. Sim. E precisamos manter os nossos olhos atentos a ele. A perceber que nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Isso. É Deus que faz. É Deus que nos trouxe aqui. É Deus que é capaz de nos chamar e nos atrair constantemente ao encontro pessoal com Ele. Por isso o encontro pessoal com Cristo é tão importante. Uma vez que você encontra Cristo, não tem jeito, tu não escapa. A vida muda. A vida muda, a vida se transforma, a vida é transfigurada. Lembra o episódio da transfiguração? Sim. Pedro, Tiago e João fizeram aquele momento de transfiguração com nosso Senhor. É importante perceber que lá no Monte da Transfiguração, o convite do Senhor o convite da voz é dizer: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Portanto, o consagrado é aquele que escuta o filho amado. É aquele que tem o coração próximo de Jesus, para escutar a sua voz e para servir os irmãos. É sempre sair de si. Vida consagrada é sair de si. É um esvaziar-se, é a kênose, é o aniquilamento. Que é sempre um desafio muito grande, né, sempre Leonardo? um desafio você se propor diante do mundo consumista, diante do mundo que busca poder. Você vai na contramão dessas realidades justamente para ser sal e luz. Isso. Você citou a questão do esforço para não se perder no caminho, né? Você considera ter passado por algum momento na sua vida que isso foi uma grande preocupação? Olha, é importante perceber que nós devemos nos manter sempre firmes, sólidos. Então, é necessário na vida consagrada, na vida religiosa, você sempre avaliar a sua vida. Você fazer sempre um processo de como está. Existe a consolação e a desolação. Então, nós passamos pela desolação para alcançar a consolação. E uma dos efeitos da desolação é rasgar a imagem que nós temos de nós mesmos. Nós precisamos, às vezes, passar pelas cruzes para nos transfigurar. Por isso é importante ficar firme, ficar fiel, contente, alegre no mistério que nós vivemos. Então, é sempre um desafio. Todo dia você ter que rezar, você ter que ler a palavra, tudo isso é um desafio. Você escuta o irmão, é um desafio, porque você se torna instrumento na mão de Deus. Então, você sempre precisa estar atento para não se perder no caminho. Nós todos passamos por provações, né? E cada um de uma forma. E às vezes parece que são desafios assim que são realmente para nos provar, para provar a nossa fé, né? Você já passou por momentos assim? Olha, a minha própria limitação física é um sinal do amor de Deus. Por quê? Porque olhando bem, você diz, mas não consegue fazer muita coisa, né? Mas Deus vai colocando. Então, às vezes você é tido preconceito das pessoas. Então, existe muito isso, existe muito essa realidade do preconceito, essa realidade onde você precisa se colocar e dizer, não, eu sou capaz. Eu tenho a possibilidade de
também te ajudar. Se tu me ajuda a chegar no céu, eu também te ajudo, porque também eu sou instrumento na mão de Deus. Então, a minha própria limitação é uma prova do amor de Deus por isso. Porque me sinto muito amado por ter nascido. Então, isso significa que eu sou desejado por Deus. Eu sou obra-prima de Deus que me criou. Portanto, é nele que está a minha força. É nele que está a minha fortaleza. São Paulo vai dizer, é na fraqueza que se manifesta a força de Deus. E qual é a força de Deus? O amor. O amor que tudo transforma. Com todas as realidades, tudo pode ser transformado pelo amor. É preciso constantemente dizer, tá, eu passo pela provação, mas eu preciso ser obediente. Obediente, ter a consciência de que a obediência é fundamental. Nós vimos na liturgia do domingo passado, que vai falar muito sobre isso, dizer, se o grão de trigo não morre, não dá fruto. Então a gente precisa morrer para viver. Viver em Deus, buscar a Deus, percorrer o caminho de Deus, isso que importa. Por isso a alegria de alguém que encontra na sua vida Nosso Senhor é contagiante, sabe? Então, os desafios, eles vêm, as provações, eles vêm, é normal de uma vida. Seria anormal se nós não sentíssemos essas provações, mas a gente vai confiando e se abandonando nas mãos de Deus. E quando a gente confia na ação dele na nossa vida, até mesmo essas provações, essas limitações, nós viramos testemunhas do amor dele, da ação dele diante dessas situações. Sim, porque quantas vezes eu vou para os retiros, tá? Eu vou para o retiro com os jovens lá, e quando eu vou lá, eles cuidam de mim, eles me querem perto, e é assim. Então é Deus que está fazendo. Sim. Então eu tenho que ser grato por aquilo que Deus faz. Dizer, olha, Senhor, coloca alguém para cuidar de mim lá naquele retiro, coloca alguém para me ajudar na alimentação, são sinais de Deus, sinais da providência. Então a gente se abandona. Então eu escolhi este lema de consagrado justamente por isso, por querer ser obediente e fazer com prazer. Fazer com prazer te dá alegria. Fazer com prazer te dá satisfação. Então, às vezes, eu vou para o Jamais, lá na paróquia de São Vicente Ferrer, agora no retiro de carnaval, eu estive lá na paróquia de São Vicente Ferrer, lá na cidade de Nhangapi. Foi uma aventura, tá? É um ramal danado, mas a gente desmonta a cadeira, coloca a cadeira dentro do carro, coloca a roda para um lado, cadeira para o outro, e assim vai funcionando. Mas a gente não desanima. A gente não desanima porque a gente é sinal de Deus. Deus conduz, né? Deus que vai conduzindo, Deus que vai alimentando a nossa vida. Isso. Por isso é importante ter a consciência. Sou instrumento na mão de Deus. E como você vai sendo o exemplo dele ali, né? Você está levando a palavra dele. E as pessoas olham para você e dizem, nossa, como Deus age na vida dele, pode agir na minha também, não é? O importante é você ser apenas um sinal. Você sendo sinal... A luz do mundo. Você indica o caminho, você dá uma luz, você aponta. Como João Batista, que diz, seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes a gente precisa apontar para o jovem que está fazendo uma experiência de fé e que ele precisa revigorar a sua fé. Às vezes, ele não precisa de muita coisa, não, tá? Ele precisa simplesmente da tua acolhida, da tua atenção, da tua escuta. E assim você vai se fazendo instrumento na mão de Deus. Isso. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre essa convivência. Você é jovem, entre os jovens, como você acha que tem uma facilidade deles se aproximarem de você para saber mais de Deus? Sim, claro. Eu gosto muito de escutar, tá? Então, às vezes vou ali conversando com um, conversando com outro, e a gente vai se conversando, a gente vai se animando. E aí eu pergunto, como é que tu estás? Como é que está a tua vida?
E dali a gente já começa a conversar e Por isso que eu vou nos retiros com esta alegria. Mais aprendo do que ensino, porque eu trago comigo a experiência de fé daqueles irmãos. Uhum. E qual é, você enquanto jovem e ouvindo muitos jovens, quais são assim os grandes questionamentos desse momento? Olha, às vezes essa questão mais da existência de Deus, das realidades, de como eles precisam perceber Deus na vida deles, entendeu? É mais essa questão. Eles se sentem, às vezes, querem perceber o agir de Deus na vida deles. Entendi. Então, eles se sentem ali acolhidos. Então, a nossa vida cristã, ela deve ser uma vida de acolhida, para que a nossa acolhida possa ajudar aquele irmão, como no caminho de Emaús. Jesus que entra no caminho de Emaús e vai fazendo com eles, explicando tudo pelo caminho, e vai falando, e vai falando da própria palavra, vai falando propriamente dele. Então, é tudo muito devagar. Você precisa ter muita paciência para escutar e, sobretudo, interiorizar e saber o que dizer. Porque, diante do mundo, a gente precisa dar uma resposta positiva, dizer, não, é possível ser feliz com Deus, é possível viver a alegria do Evangelho com Deus, é possível viver um namoro santo, é possível fazer uma experiência de Deus profunda. Por isso, cada retiro que eu vou, eu sempre convido os jovens a fazer essa experiência, de se deixarem conduzir pelo Espírito, se deixarem plasmar pelo Evangelho, se deixarem conduzir pelo Evangelho. Leonan, e é bom que você, enquanto jovem, assim, você tem uma grande facilidade de abordar temas que normalmente eles poderiam não ter uma liberdade, vamos dizer, se sentir à vontade de falar com outras pessoas, não é? Sim, uma das coisas principais que eu procuro é escutá-los. E aí, como é que tá? Como é que tu tá caminhando? O que é que tu anda fazendo da tua vida? Tu não sei o quê. Então, nessa conversa pelo caminho, você acaba descobrindo tantas coisas, tá? E eles chegam perto, tá? O importante é que eles têm confiança e você precisa ser sigiloso com aquilo que você escuta. Porque, de certa forma, ele está abrindo a alma dele para aquele que o escuta. Então, é essa experiência. Por isso é preciso constantemente viver essa experiência. Isso. A gente sempre pergunta aqui, por exemplo, como perceber a ação de Deus no nosso dia a dia? Olha, eu percebo a ação de Deus aqui, neste lugar. Amém. Porque é alguém que cuida, é alguém que trabalha, é alguém que vai ali trabalhando pelos bastidores e tudo, e a coisa vai andando. Então, perceber a ação de Deus é no teu dia a dia, tá? Naquela pessoa que tu encontra, é Deus ali. Naquela pessoa que tu dá um bom dia, é um sinal de Deus. Tu vai percebendo Deus nisso. Tu vai percebendo Deus cuidando de ti, naquelas pessoas, por exemplo, que me trouxeram até aqui. É um cuidado de Deus. É Deus que vai conduzindo as coisas, tá? Isso. Eu falo sempre, eu tenho essa preocupação de falar sempre para minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos. E eu sempre tenho essa preocupação de falar para ela, dela ficar atenta para perceber a ação de Deus nas pequenas coisas. Sim. Porque a gente fica tão envolto na nossa rotina que a gente se esquece, inclusive de agradecer por ter acordado. Sim. Né? Então, de olhar para o céu, do ar que a gente respira, da chuva que às vezes atrapalha o nosso trânsito, mas ela traz fartura para o nosso pasto, por exemplo. Sim, sim. Né? Então, é a gente ficar mais grato pelo que Deus faz. Em tudo. Em tudo. Deus vai fazendo e a gente vai recebendo, tá? Dizendo, Senhor, muito obrigado por aqueles sinais que tu me destes. E se a gente percebe isso, é importante que você já vai fazendo com ela uma pequena catequese, tá? Lá na tua casa, tá vendo só? Você já está mostrando o caminho que é de Deus, das pequenas coisas. A perceber a gratidão
gratidão é você perceber a ação de Deus nas realidades viventes. E nós mesmos, né? Da forma que nós somos, nós precisamos ser mais gratos. Sim, sim. Né? Em tudo que temos, seja qual for a realidade, a gente precisa estar atento para ser grato a Deus pela vida apenas. É um exercício que você faz diariamente. Quando geralmente eu faço as minhas orações, eu costumo pensar muito no meu eu interior. Eu digo, Senhor, cuida, sobretudo, do meu interior. Uhum. Me ajuda a ser um sinal do teu amor. Certa vez, com Jesus, levaram um cego de nascença e perguntaram: quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? A resposta de Jesus foi a seguinte: é para que nele se manifeste a glória de Deus. Uhum. Então, para que eu seja tua glória, para que eu seja sinal para os meus irmãos, sinal de salvação. E a gente precisa de um encontro pessoal com Cristo ativo, onde eu participo, onde eu desejo, onde eu busco Ele constantemente. E aonde eu possa dizer, não, aqui eu encontrei a resposta da minha vida. Porque toda vocação cristã, ela nasce de um encontro com Jesus. Sim. Ela nasce de uma experiência que transforma, uma experiência que é capaz de transformar a tua vida e a tua existência. Você que está aí do outro lado, talvez por este vídeo Deus possa agir e você começar o teu processo de conversão. É verdade. Porque Deus usa dos seus servos para ser instrumento na vida dos outros. E a partir dessa transformação, nós também abraçamos uma missão, não é? De incentivar, de dar testemunho, para que outras pessoas também sejam alcançadas, não é? Sim, o importante é que você se abra à graça de Deus. Faça o Kairos. Faça com que o tempo de Deus aconteça aqui agora. Faça com que a salvação chegue no coração de tantos irmãos que nos ouvem e nos vê neste momento. Você que está aí do outro lado, eu te convido a refletir um pouco sobre a tua vida, a tua existência. Que caminhos a tua vida tem tomado? Que direção, para que caminhos você tem direcionado a tua vida? Renove constantemente o encontro pessoal com Cristo. Viver essa experiência é fantástica. Fazer essa experiência com Cristo transfigura a nossa existência. E por que vale a pena crer em Deus? Olha, porque vale a pena crer em Deus, porque crer é uma atitude de fé. Crer, depender e confiar. Crer, porque eu acredito, dependo dele. E se eu estou aqui, é por obra dele. Então eu preciso crer, depender e confiar. É como você entregar a chave de sua casa a alguém de muita confiança. Então esse é crer. Vale a pena crer em Deus pela nossa própria vida, por aquilo que nos rodeia. No mundo tão descrente, precisamos fazer constantemente essa experiência com Ele. Ele que vai nos ajudando a perseverar. Você falou algo que é uma preocupação constante minha, assim, no mundo que nós vivemos hoje. Porque o mundo que nós vivemos hoje deturpa tantos valores cristãos, né? Tudo anda tão invertido, né? E isso é algo que me preocupa bastante. E me traz o sentimento de que eu preciso fazer mais, de que eu preciso servir melhor a Deus, para que a gente possa também ter uma ação mais forte, mais efetiva a favor do Senhor. A nossa ação evangelizadora,
começa pelo nosso testemunho de vida. Sim. Muitas vezes, sem falar nada, você evangeliza alguém. Muitas vezes, no teu bom dia, no teu boa tarde, no teu como vai, já é uma forma de evangelizar. Então, ser testemunha é ter feito uma experiência com Cristo para depois dizer, não, o que Cristo fez na minha vida é capaz também de fazer na tua vida. Por isso, lembra lá quando o envio dos 72 que foram para a missão? Sim. Então esse envio também é nosso, esse envio é meu, é seu. Então nós precisamos ir para a missão, sair. Inclusive estou agora com um projeto de evangelização, evangelização e missão, justamente para levar esse testemunho, essas palestras, esses encontros com Cristo, justamente para transformar o mundo, para dizer que é possível fazer uma experiência com Deus, para dizer que o mundo tem solução, para dizer que a experiência com Deus é capaz de transformar a nossa vida. E olha que lindo, né, Leonan? Porque assim, com a limitação que você tem, você ainda assim constrói um legado, porque a sua missão, a missão que Deus te deu de servi-lo, pode se perpetuar por gerações adiante, em outras famílias, em outras pessoas, pelo seu serviço a Deus. É muito lindo isso. Sim, sim. Quando você tem a consciência de que você é apenas instrumento e Deus faz. Sim. É Deus que faz. É Deus que conduz. Então, na vida de um jovem, na vida de um casal, na vida da família, na vida de tantos outros, é Deus que vai fazendo. Isso. É Deus que vai... Por isso, eu sou um consagrado feliz. Porque eu sou realizado com a vocação que eu assumi. E tenho certeza que levarei até o fim da minha vida. Amém. Porque é para isso que eu vim, para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus falou certa vez que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Lá em João 4:34. Então precisa fazer isso. Precisa se alimentar. Precisa estar atento à palavra. A palavra transforma. Os sacramentos transformam. A vida de oração transforma. Com certeza. À medida que você se deixa conduzir. Isso. Me fala assim, tem algum momento da sua vida que você considera ter sido um momento muito importante de testemunho a Deus? Olha, um momento muito importante da minha vida foi assim que quando eu fiz o voto perpétuo, porque eu fiz aquele caminho de 3 anos, mas eu podia dizer, não, eu paro por aqui, fiz o discernimento e não é isso. Mas a partir do momento que há 10 anos atrás eu fiz o voto perpétuo, eu disse, não, agora não tem jeito, agora é para a vida inteira. Mas na consciência de que você é apenas um instrumento. Eu sempre tive essa clareza. Deus, que tu faça de mim aquilo que tu quiseres, aquilo que tu desejas. Então, um momento assim muito importante foi os meus votos perpétuos. Entendo. Foi quando eu disse, não, agora para sempre me ofereço ao Senhor. E essa oferta, ela se dá no dia a dia. Como você se identifica assim com a palavra de Deus? Normalmente a gente tem uma passagem preferida, tem algo que a gente associa à nossa vida. Qual é? Tem alguma que seja a sua mais querida? Eu olho quando Jesus diz assim, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, ele está propondo um estilo de vida. Isso. E quando ele diz para ti, vem e segue-me, é contigo que ele fala. É contigo, é comigo, é com você aí do outro lado. Talvez seja para você que ele está dizendo, vem agora, segue-me, faça uma experiência comigo. Você que está aí do outro lado. Então, uma experiência que marca é essa de dizer,
quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Uma cruz não no sentido de pesado, mas uma cruz de amor, porque a cruz é uma prova de amor. Sim. A cruz é ali onde Cristo amou-nos até o fim. Jesus certa vez falou que quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então a gente precisa fazer este acreditar, porque o Cristo passa pelo mistério da cruz, pela morte, mas vence com a ressurreição. Isso. E a gente precisa crer nisto. É isto que precisamos crer. É preciso pensar na vida sem fim, na vida junto de Deus, na vida da pátria celeste. Portanto, aqui nós vamos caminhando e construindo o reino de Deus. Como você acha que a gente pode lidar com as nossas dificuldades de seguir a Cristo? Olha, dificuldades todo mundo tem, vai surgir no caminho, mas depende muito da tua decisão. Quando você diz eu me proponho, quando você se propõe a fazer uma construção, você primeiro avalia, vê as possibilidades, ver o que vai gastar, ver isso. E também na vida cristã, é da mesma forma, você vai fazendo uma construção. Então, vai ter momentos de fragilidade, vai ter momentos que você vai cair, mas você pode recomeçar. Deus, Ele sempre te dá a oportunidade de ser melhor a cada dia. Eu errei aqui, mas amanhã eu vou acertar. Então, é essa possibilidade que Deus te oferece, de ser melhor. Então, lidar com os teus limites, lidar com as tuas imperfeições, tu vai te acolhendo, porque às vezes a gente se rejeita, né? Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, e vai se rejeitando e a gente deixa de se acolher. Por exemplo, eu preciso me acolher e perceber que eu sou amado. Mesmo nesta cadeira de roda, mesmo precisando de todo cuidado, mas eu sou amado, isso que é importante. Você se sentir amado. Isto ninguém tira de você. Ninguém te rouba. Quando você se sente amado por Deus, você é capaz de transformar o mundo. São João Paulo II diz que o amor me explicou tudo. Então, quando você ama, você oferta a vida. Não precisa explicar, não precisa fazer cálculos. Quem ama é capaz de ofertar a vida. E quando a gente sente que é amado por Deus, a gente tira a expectativa de ser amado pelas pessoas. Sim. Tira a dependência de ser amado nas outras pessoas, né? Por isso, lembra que eu falava lá no início que o foco é Ele? Sim. Se nós estamos na igreja, é para seguir a Ele. Se nós estamos numa pastoral, é para Ele. Se nós fazemos uma caridade, é nele, não para os outros. Porque os outros podem nos decepcionar. E Ele não. E Ele só está ali para te abraçar, te acolher, te compreender, te fazer filho. É uma experiência bonita quando você se sente amado. Quando você olha para dentro de você e diz, não, Deus me quis, Deus me criou, Deus me sonhou, eu fui sonhado por Deus. Então é nessa experiência que a gente vai vivendo. Tem as limitações? Tem. Você, por exemplo, eu preciso sempre de alguém que me leva, que me busca. Mas isso, diante do amor de Deus, é pouco, é Deus que faz. Então, se Ele me der uma missão específica, Ele vai dar os meios necessários para fazê-lo. E todo mundo tem uma limitação. Sim, o importante é isso, perceber que todos somos limitados. Sim. Mas a minha limitação física não me faz pior que ninguém, sabe? É importante você ter essa clareza, que você é capaz, você pode ir lá, você pode conversar, você pode fazer tanta coisa, você pode escutar alguém, tantas coisas que você pode fazer. Pior é quem, teoricamente, não tem
limitação, dificuldades, assim, e não faz. Sim, Isso aqui é ruim. Temos que nos colocar a serviço, temos que nos colocar à disposição, dizer, não, estou aqui, precisou, estou aqui. Isso. Quer conversar? Vamos conversar. Quer partilhar? Vamos partilhar. Mais cedo você citou, por exemplo, a questão do preconceito, Sim. né? Como lidar com essas questões? O preconceito, rejeições, tristezas, coisas que assolam muito a nossa sociedade hoje em dia. É você olhar para o amado. Lembra que eu falava de manter os olhos fixos nele? Então, tudo isso, as tuas tristezas, coloca no coração de Deus. As tuas angústias, coloca no coração de Deus. As tuas preocupações, coloca no coração de Deus. Então, é Deus que vai fazendo. É Deus que vai transformando. Uhum. Então, quando você tem consciência da tua missão, quando, por exemplo, você me falava que começou o podcast e numa missão evangelizadora, isso é uma beleza. Isso é uma beleza porque leva a mensagem do Evangelho para outros. Uhum. Você é instrumento na mão de Deus. Então, lidar com preconceito, você lida todo dia. Uhum. Todo dia, diariamente. Então, você precisa colocar tudo na mão de Deus. As tuas capacidades é Deus quem dá. Os teus limites é Deus também que dá. Então, não se revoltar. A chave é essa. Uhum. Você não contradizer a Deus, dizer, porque isso, porque aquilo, mas acolher na obediência. Sim. E faz toda a diferença quando a gente tem essa compreensão. Sim. Né? A nossa mentalidade muda completamente. E a gente passa a confiar muito mais nele, não é isso? Sim. A confiança é fundamental. Uhum. Estar aqui é um ato de fé. Uhum. Viver a experiência de testemunhar é um ato de fé. Então, essa confiança, ela se renova constantemente. Uhum. E você vai fazendo um caminhar com Cristo. A gente tem aqui uma provocação, que eu digo que é uma provocação do bem, viu? Que é assim, Deus existe e eu posso provar. Posso provar pela minha vida. Se Deus existe, a minha vida é um sinal de que Deus existe. Justamente porque Deus que me quis. Deus existe por mim. Deus existe por ti. Deus existe por nós. Porque Ele que nos quis. Ele que nos desejou. Antes de nossos pais, nós fomos desejados por Deus. Eu sou de 7 meses. Uhum. Sou prematuro. Tive paralisia cerebral. Então, 7 meses é um perigo. Você pode até não nascer, mas graças a Deus estou aqui. Uhum. Então, Deus existe e eu posso provar pela minha própria existência, por aquilo que Ele faz em mim, por aquilo que Ele faz em nós, por aquilo que Ele faz em ti. Deus existe. Não só está aqui, como está aqui com um propósito Sim. de vida. Tantas pessoas não conseguem descobrir esse propósito, na verdade? Sim, tantas pessoas, porque falta o norte. Uhum. Falta o norte. Falta alguém para direcionar, e esse alguém é o próprio Deus. Isso. Como tu consideras que a pessoa que está fria na fé consegue descobrir esse propósito? Olha, a pessoa que está fria na fé, ela precisa ter um encontro pessoal com Cristo, certo? O primeiro passo é esse. Mas, sobretudo, ela precisa ser acompanhada, tá? Porque ela precisa ser acompanhada para amadurecer a fé. Uhum. Ela precisa de alguém que se faça junto dela para que ela possa ir clareando a mente, amando o irmão, servindo. Então, esse clarear a mente. O evangelizador é aquele que se faz próximo. Uhum. É aquele que não julga, mas é aquele que está pronto a escutar. Então, aquele que está frio na fé, ele precisa de ajuda. Ele precisa de alguém que conduza. Lembra de Paulo, quando foi conduzido para Damasco, que caiu do cavalo, que precisou da ajuda dos outros para chegar
até que Ananias chegou e fez a oração e ele voltou a enxergar. Então é esse conduzir. Nós precisamos nos deixar conduzir por Deus e também pelo irmão. Precisamos ter a humildade de nos deixar conduzir. Por isso a importância de um bom diretor espiritual, por isso a importância de um bom catequista, que possa acompanhar aquele irmão amadurecer na fé. Nós precisamos acompanhar de fato, porque nós não podemos deixar pelo caminho. Precisamos acompanhar esta pessoa para que ela faça um encontro pessoal com Cristo. E é justamente isso, é acompanhar. Este meio de comunicação é um meio que desperta a fé dos irmãos. Por isso, esse acompanhar, esse deixar-se ser acompanhado, deixar ser conduzido, deixar com que o outro, que já tem uma experiência na fé, possa me ajudar. Lembra lá da questão da escuta, do diálogo, daquilo que eu falava, que os jovens precisam? É justamente isso. Eles precisam de alguém que os direcione, tá? Eles precisam de alguém que dê um norte e dizer, olha filho, é por aqui. O caminho que tu está indo não é muito legal não, tá? Mas isso não é com pressa. Isso é com paciência, devagar, devagar, até que ele possa acender a chama da fé, que já está nele. A fé já está em nós, porque Deus colocou em nós a fé. Ela só precisa desabrochar. É como uma rosa, tá? Você precisa ter cuidado com o outro, senão você se machuca e machuca o outro. Então, portanto, você não pode apertar. Você tem que ir com muito carinho para cuidar, para estar junto, para fazer uma experiência de fé. Leonan, algo que eu acho que você falou assim, é exatamente isso, que é a questão da paciência, do amadurecimento da nossa fé, né? E a compreensão de que a gente precisa passar por cada etapa. Sim, não claro. É? Antes de descobrir o propósito, a gente precisa se descobrir em Cristo. Sim. Não é? A nossa identidade. Sim. Para que depois ele revele o nosso propósito. Sim, aos poucos. Por isso é importante esse saber quem sou eu. Para que eu vim a este mundo? Para qual situação eu vim? Qual realidade eu preciso transformar? Mas eu preciso saber quem sou eu. Então, diante dessa dimensão, a gente vai fazendo o quê? Um processo vocacional, onde a pessoa vai despertando, vai amadurecendo e vai descobrindo o propósito dela na própria vida. Isso, e também saber que a vocação, cada um tem a sua. Sim, claro. Não é? Que belo. A igreja é um belo jardim de diversas vocações, que o próprio Deus dá e que o próprio Deus sustenta e que anima e leva para frente. Isso. Tá bom? Então, você que está pensando na sua vocação, é bom se perguntar, para que Deus me chama? Você que está aí do outro lado, será que é para o matrimônio, para a vida religiosa, para a vida sacerdotal? Pode ser, ou para a vida consagrada. Então, são sinais. Isso. Então, a gente vai fazendo e Deus vai conduzindo. Ou para evangelizar. O apostolado leigo é uma beleza, tá? Não é que o leigo seja alguém que não é valorizado. Pelo contrário, o apostolado do leigo na igreja precisa ser valorizado, precisa ser alimentado, porque ele é luz do mundo. Ele é luz do mundo. O leigo é luz do mundo e sal da terra. Justamente para fazer essa semente do evangelho germinar. Isso. Com muita paciência, tá? Isso. Não tenham pressa. Quando vocês forem evangelizar, não tenham pressa. Não tenham pressa. Você sabe que quando a gente começou o Cristocast, uma grande questão pessoal que eu tinha era assim, eu falava, eu não sei evangelizar. Como é que eu vou fazer um programa
cristão se eu não tenho segurança em evangelizar, né? E essa foi uma grande questão, viu? E à medida que a gente foi fazendo os programas, já fizemos mais de 60 episódios, a gente percebe que a gente vai evangelizando, trazendo os convidados que vêm dar testemunho, e eu me sinto evangelizada por cada um que senta aí do outro lado. Que beleza. Entende? É uma troca bonita, tá? Olha, Deus é perfeito. O teu apostolado leigo com este programa é uma beleza. Continua. Continua, porque tantos outros precisam ouvir esta mensagem. E é o próprio Deus que vai te capacitando, tá? É o próprio Deus. Ele que te capacita, é Ele que te dá coragem. É Ele que prepara tudo aquilo que é necessário, tá? Com certeza. E até antes de gravar, né? Você viu, a gente sempre ora antes de gravar. E eu faço questão sempre de agradecer e de pedir que Ele envie o Espírito Santo para que Ele nos capacite, porque a missão do Cristocast é colocar uma semente de Deus aquecida no seu coração aí do outro lado. Então, para isso, não é a Andréa que faz, é Deus que faz, é o Espírito Santo que vem e age, e eu sei que a mensagem que a gente fala que vai chegar aí do outro lado, para aquele coração que está precisando. Eu acredito muito nisso. O Espírito Santo é a alma missionária da igreja. No tempo de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, foi o tempo que a igreja saiu em missão. Portanto, lá em Jerusalém, foi de lá que saiu, tá? Para a missão, para evangelizar, para transformar os corações. Você que me ouve do outro lado, te convido. Pensa na tua vocação batismal, na tua vocação cristã. Pensa como é que tu estás vivendo ela. Será que tu está sendo testemunha lá na tua casa, no teu ambiente de trabalho, com os teus amigos? Tu está sendo um sinal de Cristo. Cristo pobre que se coloca à disposição. Leonan, infelizmente a gente precisa terminar. Já? Já tá vendo como passar Acabou. rápido? Muito rápido, não é? A gente tem que fazer um segundo tempo de conversa, eu acho. Sim, vamos marcar. Mas eu quero saber se tem uma mensagem que você queira deixar. Olha, a minha mensagem para cada um daqueles que nos veem e ouvem é justamente se deixar conduzir por Deus. Que Ele te sustenta, te anima e te converte. É Ele que é capaz de te converter. Nós somos apenas instrumentos, tá? Então a mensagem que eu deixo é que Deus nos ajude a caminhar em direção à perfeição. Amém. Me dê a sua mão, me dê licença. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pela sua vinda de tão distante, para dar o seu testemunho, a sua experiência de vida. Que Deus abençoe muito a sua caminhada, que você consiga agir com o seu testemunho ainda em muitas vidas. Muito obrigada, viu? Por nada, que Deus abençoe a todos e reze pela minha perseverança. Amém, com certeza. E eu quero agradecer você que ficou até agora aí do outro lado acompanhando a nossa conversa. Eu espero que o Espírito Santo tenha tocado o seu coração. Quero mais uma vez pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, e que você veja aqui na descrição do nosso vídeo como ser um apoiador do nosso canal, sendo um patrocinador, aparecendo aqui com a gente. Eu quero muito que você também leve essa missão adiante, pegue na nossa mão para que a gente possa evangelizar muito mais pessoas. Então, mais uma vez com o coração super aquecido e muito grato, e você sabe que, como sempre, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.